disseram que os robôs da era de 2026 resolveriam o mistério do MH370. Em vez disso, 100 milhões de dólares foram gastos para provar que um Boeing 777 pode simplesmente desaparecer, sem destroços, sem respostas, nada. A verdadeira questão não é o oceano, mas se a matemática usada para encontrar o avião foi mentirosa desde o início. Então, por que a busca de milhões de dólares pelo MH370 simplesmente terminou? Capítulo 1. O mapa de 100 milhões de dólares do nada. Em 23 de janeiro de 2026, a frota mais avançada de robôs submarinos já utilizada na história da aviação fez as malas e partiu para o sul do Oceano Índico. Eles não encontraram nada, nem uma única peça confirmada do voo 370 da Malaysian Airlines, o Boeing 777 que desapareceu em 2014 com 239 pessoas a bordo. Ao longo dos anos, as equipes mapearam uma área do tamanho da Grécia, 140 mil quilômetros quadrados do oceano mais hostil do planeta. Ondas que diminuem navios, correntes que arrastam quilômetros além da rota e clima tão violento que pode desligar sistemas autônomos. Mas os enormes veículos autônomos subaquáticos da Ocean Infinity não eram máquinas comuns. Eles estavam mergulhando a quase 6 mil metros de profundidade, fundo suficiente para empilhar 13 edifícios Empire State, um em cima do outro. Nessa profundidade, a pressão esmagaria um submarino, e mesmo assim, esses robôs escanearam o fundo do mar com precisão de centímetros. Em 28 dias úteis, com o restante perdido pelo clima, eles cobriram cerca de metade de uma área-alvo de 15 mil quilômetros quadrados. Eles foram mais rápidos, mais precisos, mais avançados do que qualquer coisa usada antes. Eles fizeram tudo certo. Até o próprio CEO da Ocean Infinity disse isso. Foi a tecnologia mais sofisticada que a empresa já havia utilizado, executada de forma impecável. E eles não encontraram nada, nem mesmo um campo de destroços, um fragmento ou um pedaço sequer de um Boeing 777. O problema não era a busca ou a tecnologia, mas sim o local indicado, que veio de um satélite não projetado para rastrear aeronaves. Ele fazia cálculos para os quais não foi projetado e criou uma zona de busca em que todo o mundo da aviação confiou por mais de uma década. Capítulo 2. A crueldade da clareza. Em 8 de março de 2026, o CEO da Ocean Infinity, Oliver Plunkett, divulgou um comunicado. Aconteceu de coincidir com o 12º aniversário do desaparecimento do MH370 foi, pelos padrões de comunicados corporativos sobre falhas catastróficas, notavelmente contido. Ele chamou o desafio de quase incompreensível e demonstrou orgulho da equipe. Ele disse que a Ocean Infinity havia utilizado a tecnologia mais avançada que já usou, mas o avião não está onde procuramos. Mas foi uma frase diferente nessa declaração que merece atenção. Aquela sobre como não encontrar nada ainda é importante porque traz clareza. Isso elimina a área pesquisada, reduz as possibilidades e dá aos futuros investigadores um mapa mais limpo para trabalhar. Isso é tecnicamente correto. É cientificamente válido e totalmente razoável dizer isso. Também é, se você é de uma das 239 famílias que esperam há 12 anos por um caixão que nunca chegou, uma declaração absolutamente devastadora. Clareza por exclusão faz sentido em um quadro branco, não pessoalmente. Por mais de uma década, famílias assistiram a coletivas que nada revelaram. Elas viram embarcações de busca partirem com tecnologia moderna e retornarem apenas com mapas de um fundo do mar vazio. Elas receberam pedaços do avião, um flaperon, uma carenagem de flap, um painel do estabilizador horizontal que apareceram em praias de Reunião e Moçambique. Isso prova que o MH370 está em algum lugar deste oceano e confirma a existência dos destroços. É um conhecimento tão incompleto que parece menos um encerramento e mais uma provocação. Voice 370, grupo que representa famílias de passageiros e tripulação, afirmou que nunca desistirá. Eles solicitaram ao governo da Malásia a extensão do contrato com a Ocean Infinity, válido até junho de 2026. Isso permitiria outra janela de buscas assim que o inverno do Hemisfério Sul deixar de afetar a área de busca. Eles solicitaram que os termos de sem localização, sem pagamento, fossem estendidos a outras empresas aptas à exploração em águas profundas. Eles descreveram o acordo com a precisão de quem aprendeu da pior forma que apelos emocionais movem menos governos que a lógica contratual. O governo só paga se a aeronave for encontrada. Portanto, qualquer pedido da Ocean Infinity para estender o contrato deve ser concedido sem hesitação.
O Departamento de Investigação de Acidentes Aéreos da Malásia confirmou que a busca não teve sucesso. O governo afirmou que manteria as famílias informadas. A Ocean Infinity observou que seu navio de busca dedicado já havia sido realocado para outras missões, e o prazo do contrato está se esgotando. Nada disso é indiferença. É a sobrevida administrativa de uma história já encerrada pelas instituições. A papelada está arquivada e os comunicados à imprensa, escritos. A área de busca foi descartada, ou seja, a clareza foi alcançada. E em algum lugar no Oceano Sul, um Boeing 777 ainda está no fundo do mar, ainda esperando que alguém faça perguntas melhores do que as que temos feito há 12 anos. Capítulo 3. A falácia dos 7 arcos. Para entender por que o fracasso de 2026 é mais do que apenas uma decepção muito cara, você precisa entender a matemática que criou a área de busca. E para entender isso, você precisa voltar ao que os investigadores realmente tinham em mãos na noite de 8 de março de 2014. A resposta é quase nada. A Malaysian Airlines, em uma decisão de corte de custos que entrará para a história da mesquinharia corporativa, optou pelo plano mais barato do serviço de comunicação via satélite. Ele vinha de uma empresa britânica chamada Inmarsat, cujos satélites atendem desde comunicações de cargueiros até conectividade em voos longos. Novamente, esse era o pacote econômico, aquele que não incluía dados de localização GPS nas transmissões. Quando o MH370 sumiu do radar e entrou em 6 horas de voo não rastreado, a única prova de que ainda voava foram 7 conexões eletrônicas automáticas. Foram enviadas entre os sistemas de comunicação da aeronave e um satélite comercial a 35 mil quilômetros sobre o Oceano Índico, que nunca foi projetado para rastrear aeronaves. Um satélite que simplesmente estava lá. 7 sinais. Só isso. Essa é toda a base de evidências para uma zona de busca do tamanho de um país. E sobre esses sinais? Eles não continham nenhuma informação de posição. Sem GPS, sem altitude, sem direção, sem velocidade. Nada que pudesse dizer onde o avião estava. Eles continham metadados. 2 valores. O primeiro era um atraso de tempo que mostrava aos engenheiros a distância do avião ao satélite em cada transmissão. Se traçar todas as localizações nessa distância, forma-se um anel ou arco. O segundo valor era o desvio de frequência Doppler causado pelo movimento do avião em relação ao satélite, indicando aos engenheiros a direção do avião. O atraso de tempo deu a eles os 7 arcos. O desvio Doppler mostrou a direção do avião, apontando para um corredor de probabilidade no sul do Oceano Índico. O 7º arco, última transmissão antes do silêncio, virou a linha de chegada. A hipótese era que, em algum ponto do trecho sul, o avião ficou sem combustível e os motores pararam. A unidade de energia auxiliar foi acionada apenas tempo suficiente para enviar um último sinal automático. Depois, a aeronave desceu sem piloto para a água. Eles chamaram de teoria do voo fantasma. Um avião no piloto automático, sem resposta, seguindo em linha reta até o combustível terminar. A tripulação e os passageiros foram incapacitados por algum evento desconhecido. Só que há um problema com isso. Na verdade, vários. Um deles é que o satélite que recebia esses pings tinha uma oscilação orbital conhecida, um desvio periódico de norte a sul de aproximadamente 3 graus a cada 24 horas. É preciso corrigir isso ao calcular com precisão a posição de aeronaves. Quando o terminal de satélite conectou, a correção ainda não estava atualizada. O parâmetro de inclinação foi ajustado para 0, presumindo uma órbita perfeita, mas o satélite não estava em uma órbita perfeita. Especialistas em satélites levantaram essa questão publicamente em maio de 2014, 2 meses após o desaparecimento do avião. As implicações para a precisão do corredor de busca nunca foram oficialmente resolvidas e foram em grande parte ignoradas. Em segundo lugar, a suposição de voo fantasma exige que o avião tenha voado em linha reta a uma velocidade e altitude constantes por aproximadamente 6 horas. Qualquer desvio disso, cada curva, cada mudança de altitude, cada ajuste de velocidade, desloca a posição final ao longo do arco, potencialmente por centenas de quilômetros. Em outras palavras, o modelo escolheu o comportamento de voo mais simples possível e então construiu uma estratégia de busca de milhões de dólares em cima disso. O terceiro problema, e esse é o que não recebe atenção suficiente, é que o 7º arco nunca foi uma localização, era um corredor de probabilidade.
um anel de cerca de 1.200 milhas de comprimento, onde a última posição do avião foi estimada com essas suposições. Todo o esforço de busca, desde a operação de anos do ATSB até a expedição da Ocean Infinity em 2018 e a busca renovada de 2025-2026, foi pouco mais do que uma aposta bem fundamentada sobre qual seção do anel era mais provável. A aposta se baseou em modelagem de consumo de combustível, análise de deriva oceânica e teoria do voo fantasma, tudo apoiado em dados de satélite usados além do previsto. Agora, a aposta foi posta à prova e as zonas de busca ficaram vazias. A hipótese de que o avião esteja em algum ponto não buscado do mesmo corredor torna-se cada vez mais difícil de sustentar. O que o fracasso de 2026 exige é algo mais desconfortável do que uma espécie de declaração corporativa. Isso exige reavaliar seriamente se a zona estava correta desde o início e se a matemática que a definiu era sólida para sustentar tanto peso por tanto tempo. Provavelmente não era. Alguém provavelmente já sabia disso em maio de 2014, quando especialistas em satélites fizeram perguntas que foram discretamente arquivadas enquanto os navios iam para o sul. Capítulo 4. Sombras no abismo. Existe outro fator que quase nunca aparece nas manchetes. Isso não isenta os responsáveis pela busca, mas é algo que devemos levar em consideração. O fundo do oceano não é um estacionamento. A área de busca fica sobre uma das regiões de fundo do mar mais geologicamente turbulentas do planeta. A formação Broken Ridge é um enorme platô subaquático criado por atividade vulcânica antiga e rifteamento tectônico. Ela domina a porção norte da zona de busca. Seu flanco sul desce mais de 16.700 pés em uma única escarpa. Falésias subaquáticas se erguem mais de 3.300 pés acima do fundo do mar ao redor. As encostas são quase verticais em partes, e blocos de falha do tamanho de cidades médias se espalham pelo terreno. Para efeito de comparação, o Grand Canyon tem cerca de 5.900 pés em seu ponto mais profundo. Esse terreno possui relevos verticais comparáveis em vários locais. E isso tudo em uma zona que, antes desse impacto, nunca havia sido mapeada com qualquer resolução útil. Mapas anteriores do fundo do mar derivados de dados de satélite tinham resolução de 4.900 pés por pixel. Tentar encontrar uma aeronave de 200 pés com esses mapas seria quase impossível. O sonar de varredura lateral, principal ferramenta de detecção desses robôs subaquáticos, emite pulsos sonoros para os lados e registra os retornos. Ele é muito eficaz em terrenos planos ou levemente ondulados, mas tudo que fica na sombra acústica de uma encosta torna-se praticamente invisível para ele. Uma aeronave parada na base de uma escarpa subaquática de 800 metros, se abordada pelo ângulo errado, não apareceria no sonar. Ela apareceria como nada, indistinguível do fundo do mar. Então, é possível que o avião esteja na área pesquisada e só não conseguimos vê-lo? Sim, tecnicamente é possível, mas isso é suficiente para explicar 12 anos e 3 grandes operações de busca sem nenhum resultado? Provavelmente não, o que nos leva à pergunta que a investigação oficial passou uma década evitando cuidadosamente fazer em voz alta. Capítulo 5. A rebelião WSPR. Enquanto os robôs da Ocean Infinity escaneavam a área oficial de busca, o engenheiro aeroespacial britânico aposentado Richard Godfrey fazia cálculos em outro lugar, ignorados pela investigação oficial. Godfrey não é um lunático. É fundamental esclarecer isso desde o início, pois o que ele propõe parece, à primeira vista, motivo para ser excluído de conversas sérias. Ele projetou sistemas aviônicos para o Boeing 747 e o Panavia Tornado. Ele foi o membro fundador do grupo independente MH370, um coletivo voluntário de engenheiros, pilotos e cientistas que vem analisando esse caso desde 2014. O Departamento de Segurança de Transporte da Austrália reconhece seu trabalho e credenciais, mas sua teoria é que complica as coisas. Godfrey vem analisando algo chamado Dados Whisper, WSPR, ou Relatório de Propagação de Sinal Fraco. É uma rede mundial de rádios amadores que transmitem sinais entre si para testar as condições atmosféricas de rádio. A cada 2 minutos, estas estações enviam sinais de baixa potência globalmente, registrando cada resultado em um banco de dados público. O argumento de Godfrey é que uma aeronave grande voando pelo caminho de um desses sinais cria uma perturbação detectável, como uma sombra nos dados.
E ao vasculhar os registros do Whisper da noite de 8 de março de 2014, ele afirma que pode reconstruir a verdadeira rota de voo do MH370. A conclusão dele é que o avião está por volta de 33 graus de latitude sul, aproximadamente 1.200 milhas a oeste de Perth. Isso fica bem no meio de onde as buscas oficiais já procuraram. A resposta da comunidade científica a isso tem sido, para ser diplomático, cética. Especialistas em transmissão de rádio argumentaram que qualquer sinal espalhado por uma aeronave seria ordens de magnitude mais fraco do que o necessário para ser detectado de forma confiável. Victor Ianello, um dos analistas independentes mais respeitados de toda a comunidade do MH370 e ex-colaborador de Godfrey, publicou refutações técnicas detalhadas. O ATSB reconheceu Godfrey como uma fonte confiável sobre o MH370 de forma geral, mas evitou cuidadosamente fazer qualquer comentário positivo especificamente sobre o Whisper. Então, o Whisper pode estar errado, e provavelmente está, de acordo com o consenso científico atual, mas a verdadeira contribuição de Godfrey vai além do método de rádio. É mais a exigência fundamental de que a matemática da Inmarsat seja tratada como uma hipótese e não como um veredito. Essa parte é mais difícil de contestar, especialmente agora. Capítulo 6. A teoria do piloto ativo. Lembra da teoria do voo fantasma? Ela exige que o MH370 voe sem desvio até o combustível acabar e caia diretamente no trecho exato do oceano que os cálculos previram. Mesmo assim, todas as zonas de busca ficaram vazias, indicando que o oceano escondeu o avião ou a aeronave não agiu como prevê a teoria do voo fantasma. E se não se comportou, realmente só existem duas explicações. Ou algo catastrófico aconteceu a bordo que ninguém conseguiu explicar completamente, ou alguém ainda estava pilotando o avião de propósito. O grupo que prevê falha catastrófica tem argumento relevante. Alguns investigadores acreditam que um incêndio ou uma falha elétrica repentina poderia ter desativado simultaneamente o transponder, o ACARS e os rádios em um único evento em cascata. A tripulação, subitamente cega para o exterior, retornou ao aeroporto mais próximo. Eles têm de 30 a 60 segundos de consciência antes da hipóxia. O piloto automático do Boeing 777, projetado com uma redundância extraordinária, mantém o avião estável e no ar muito tempo depois que os humanos já não são mais capazes de pilotá-lo. Um voo fantasma, em outras palavras, mas que começou como uma emergência desesperada e não como um plano sinistro. É uma teoria coerente. O problema são as 6 horas. Na história da aviação, não há casos confirmados de incêndio em voo graves o bastante para incapacitar toda a tripulação sem destruir a aeronave em menos de 1 hora, reforçando a teoria de ação deliberada. É mais difícil descartar do que gostaríamos. Sabemos que o MH370 não saiu do curso por acaso. A aeronave executou uma curva precisa de 180 graus e depois seguiu um trajeto que evitou a cobertura do radar indonésio. O sistema de comunicação via satélite foi religado no meio do voo sobre o Estreito de Malaca, em uma manobra que não tem uma explicação acidental convincente. E no simulador de voo caseiro do capitão Zahari Ahmad Shah, analistas do FBI encontraram 6 pontos de dados representando um voo simulado de Kuala Lumpur. Eles seguiram pelo Estreito de Malaca, viraram para o sul e depois desceram sobre um trecho remoto do Oceano Índico até o esgotamento do combustível. Era uma rota de voo que se parecia muito com a rota reconstruída do MH370. Nada disso é prova. Os dados do simulador têm sido contestados e questionados há uma década. O relatório oficial do governo da Malásia não chegou a nenhuma conclusão sobre o que aconteceu a bordo. O fracasso da busca em 2026 sugere discretamente que um piloto ativo pode não precisar pousar onde a matemática do combustível indica. Um planeio controlado com mudança final de direção, uma escolha deliberada de onde isso terminaria. Qualquer um desses movimentos tira os destroços da área de busca, baseada na suposição de que não houve movimentos. Capítulo 7. A geopolítica do silêncio. Após o comunicado oficial da Ocean Infinity em 8 de março de 2026 encerrando as buscas, nenhum governo realizou coletiva de imprensa de emergência. Não havia ministros dos transportes em Pequim para consolar as famílias. O governo da Malásia e seu departamento de acidentes aéreos afirmaram que informariam as famílias sobre novos desdobramentos. E assim, um mistério de 12 anos e 250 milhões de dólares americanos é arquivado administrativamente em silêncio. O silêncio pode ter sentido político se você acompanhar o dinheiro e o constrangimento.
A Malásia passou anos controlando uma narrativa que revelou falhas graves no controle de tráfego aéreo, monitoramento do radar militar e resposta inicial. A busca conjunta internacional liderada pelo ATSB custou sozinha cerca de 200 milhões de dólares australianos. A China perdeu 153 das 239 pessoas a bordo e tem uma relação diplomática complexa com a Malásia que antecede e vai durar muito além dessa tragédia. Ninguém em nenhuma dessas mesas tem um forte incentivo para financiar outra busca que pode mais uma vez não dar em nada. Voice 370 ainda está lutando, as famílias ainda estão esperando. O contrato expira em junho, silenciosamente, sem fatura para pagar e sem coletiva de imprensa para realizar. Em algum lugar no sul do Oceano Índico, ou possivelmente além dele, um Boeing 777 está no fundo de algum lugar, esperando. Criamos o aparato de busca mais sofisticado da história para encontrá-lo, e voltamos apenas com um mapa de onde ele não está. Se a dimensão do erro humano, falha mecânica e negligência institucional em torno do MH370 faz você questionar cada cartão de embarque que já segurou, não se preocupe, temos mais. Tem muito mais disso nos desastres aéreos mais insanos da história da humanidade. Seu medo de voar nunca mais será o mesmo. Ou assista a este vídeo em vez disso.